Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E a gente vai dar continuidade à explicação do nosso conteúdo, do capítulo 13, a parte 2, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre os efeitos da corrente elétrica. Na passagem de uma corrente elétrica por um condutor, observa-se alguns efeitos que a gente pode ver a seguir. São 4 efeitos. A gente vai começar aqui falando do primeiro efeito, que é o efeito térmico ou efeito Joule, que é quando um condutor ele sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Esse efeito ele é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, dos chuveiros elétricos, dos secadores de cabelo e das lâmpadas térmicas. Então, o efeito térmico ou efeito Joule, ele vai acontecer quando qualquer condutor sofreu um aquecimento, ou seja, quando qualquer condutor for atravessado por uma corrente elétrica. Esse efeito ele é a base do funcionamento para que funcione os aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, secadores de cabelos, as lâmpadas térmicas, é necessário ocorrer esse efeito térmico, ok? Temos também o efeito luminoso, tá? Que em determinadas condições a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, os anúncios luminosos são exemplos de aplicações do efeito luminoso, tá? Nesse efeito luminoso, há uma transformação direta de energia elétrica em energia luminosa, tá? Então, as lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas da nossa casa, elas sofrem do efeito luminosos, tá? Que é uma transformação da energia elétrica que passa por elas para essa energia luminosa, para que ela venha clarear e iluminar o ambiente, tá? Temos também o efeito magnético, onde um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria uma região próxima a ele como um campo magnético. Esse é um dos efeitos mais importantes que constitui a base do funcionamento dos motores e dos transformadores. Então, o efeito magnético, ele ocorre no funcionamento, para que haja funcionamento, né, a base do funcionamento dos motores e dos transformadores de energia, tá? Temos o efeito químico, que é uma solução eletrolítica, tá? E ele sofre a decomposição quando é atravessado por uma corrente elétrica. A eletrólise é um efeito que é utilizado para revestimentos de materiais, como cromagem e niquelação, né? Então, aqui o efeito químico, ele serve para uma transformação de materiais. Além desses 4 efeitos que a gente citou, a gente também pode citar o efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? Ele consiste na ação da corrente elétrica sobre um corpo humano que causa sensações dolorosas e contrações musculares. Então, a gente pode acrescentar o efeito fisiológico nesses 4 efeitos da corrente elétrica. Vamos falar agora sobre os elementos de um circuito elétrico, tá? Para se estabelecer uma corrente elétrica, são necessários basicamente um gerador de energia, tá? Então, vão observando aí o que a gente vai precisar, tá? Então, para estabelecer essa corrente elétrica, eu vou precisar de um gerador de energia, vou necessitar de um condutor, vou necessitar de um circuito fechado, tá? E um elemento para utilizar a energia produzida pelo gerador, tá? Esse conjunto a gente denomina de circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é basicamente formado pelo gerador de energia elétrica, um condutor, um circuito fechado e um elemento para utilizar a energia produzida. E aí a gente denomina assim de circuito elétrico. Vamos ver aqui esse exemplo, esse diagrama esquemático, tá? Onde a gente tem a lâmpada, a gente tem aqui a chave, aqui a gente tem a pilha na qual a lâmpada está ligada. Então, eu tenho aqui, ó, o gerador de energia, né, ó, que é a pilha seca, o gerador de energia. Eu tenho o condutor, né, ó, o condutor no circuito. Eu tenho um circuito fechado, tá? Observe que ele começa aqui, ó, e termina aqui, né? Começa aqui e termina aqui.
E eu tenho um elemento, tá bom? Para utilizar a energia produzida, que no caso é a lâmpada. Então, quando eu apertar aqui a chave, aí vai sair o positivo, tá? Vai percorrer e vai chegar na lâmpada. Vai sair da lâmpada, vai chegar no negativo. Depois vai continuar tudo de novo, tá? Agora a gente vai falar individualmente de cada um dos elementos que compõem o circuito elétrico, começando pelo gerador de energia elétrica, que ele é um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica ou outra modalidade de energia. O gerador, ele não gera ou cria cargas elétricas, sua função é fornecer energia às cargas elétricas que o atravessam. Industrialmente, os geradores mais comuns são os químicos e os mecânicos. Quais são os geradores químicos? Aqueles que transformam energia química em energia elétrica, que nos casos nós temos como exemplo a pilha e a bateria. E os mecânicos são aqueles que transformam energia mecânica em elétrica, é o contrário, né? No caso, a gente tem o dínamo do motor de automóvel. E aqui a gente tem a representação de um gerador do circuito, né? Que a gente tem a carga positiva e a carga negativa. E aqui a gente tem a corrente elétrica. Vamos falar sobre o receptor elétrico, que é um dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia, não exclusivamente térmica, tá? Então, ele é um dispositivo que transforma a energia em uma outra modalidade de energia, que não é necessariamente a térmica. O principal receptor é o motor elétrico, que transforma a energia em mecânica, além da parcela de energia dissipada sob a forma de calor. E aqui a gente tem a representação, ó, carga positiva e negativa, e aqui a gente tem a intensidade da corrente. A gente tem também o resistor elétrico, que é um dispositivo que transforma toda a energia elétrica consumida integralmente em calor, como por exemplo, podemos citar os aquecedores, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, a lâmpada comum e os fios condutores em gerais. Eles pegam toda a energia, por exemplo, o secador de cabelo. Ele pega toda a energia, né, que atravessa ele, a corrente elétrica, e transforma em forma de calor para secar o cabelo. O chuveiro elétrico, né, ele transforma toda a corrente elétrica em energia para aquecer a água. E aqui a gente tem dispositivos de manobra, que são elementos que servem para acionar ou desligar um circuito elétrico. Por exemplo, as chaves e os interruptores, né? Aqui a gente tem o exemplo do dispositivo, que é aquele que liga e desliga, ok? E a gente tem um dispositivo de segurança, que são aqueles que, ao serem atravessados por uma corrente de intensidade maior que a prevista, eles interrompem toda a passagem da corrente elétrica, preservando da destruição os demais elementos do circuito. Os mais comuns são os fusíveis e os disjuntores. Então, os dispositivos de segurança servem para evitar acidentes, né? Quando há uma corrente elétrica com uma intensidade maior que a normal, que a prevista, eles interrompem a passagem dessa corrente para não haver um acidente, né? E nós temos também o dispositivo de controle. Esses dispositivos de controle, eles são utilizados nos circuitos elétricos para medir a intensidade da corrente elétrica. E a gente chama de DDP, diferencial de potencial, tá? E é possível detectar, tá? Por meio de aparelhos que são o amperímetro, o voltímetro e o galvanômetro, tá? O amperímetro é um aparelho que serve para medir a intensidade da corrente elétrica, tá? Ele mede a intensidade da corrente elétrica. O voltímetro, ele é utilizado para medir a diferença de potencial, ou seja, o DDP. E o galvanômetro, ele é utilizado para indicar a passagem de corrente elétrica e a existência de DDP, a existência de diferença de potencial. Então, aqui cada um tem uma função. Vamos falar agora um pouco sobre a resistência elétrica. Os resistores, eles são caracterizados por uma grandeza física que mede a oposição oferecida pelas partículas que os constituem, à passagem de corrente elétrica. Seja um resistor representado no trecho AB, então aqui a gente tem uma representação de um resistor, tá, gente? A representação, na qual o circuito é o circuito AB, onde se aplica uma diferença de potencial U.
Então, aqui a gente tem que a diferença de potencial é U. E entre seus extremos se estabelece uma corrente de intensidade I. Então, aqui, uma corrente de intensidade U. I. Então, esse U aqui é a diferença de potencial, tá? E o I é a intensidade da corrente, tá? Intensidade da corrente. Então, define-se como uma resistência elétrica, que eu chamo de R, do resistor, o quociente, né, da tensão U, que é a diferença de potencial, entre os seus terminais e que a corrente atravessa, que é a intensidade da corrente. Então, a resistência elétrica, esse R aqui representa resistência elétrica, tá? O vai representar a tensão e o I representa a intensidade da corrente. Ok? Então, essa é a fórmula para fazer o cálculo da resistência elétrica, tá? Tensão dividido pela intensidade da corrente elétrica, tá? Vamos falar agora sobre a lei de Ohm, tá? Estudando a corrente elétrica que percorre um resistor, George Simon Ohm determinou experimentalmente que a resistência R é constante para determinados tipos de condutores. Na experiência de Ohm, tendo aplicado sucessivamente tensões como o 1, o 2, o 3 até o N entre os terminais de um mesmo resistor e obtido respectivamente correntes I1, I2, I3 e o N, verificou que esses valores guardavam entre si uma relação de constância, né? Relação constante da seguinte maneira. Daí ele percebeu que o 1 está para I1, o 2 para I2, assim como o 3 está para I3, até o N está para IN. Então, ele entendeu que a tensão está para a intensidade, assim como está para a resistência elétrica sobre 1, e que ela é constante. Ou seja, se eu multiplicar aqui em cruz, eu tenho que a tensão é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. Vamos ver aqui as unidades de medidas referentes à resistência elétrica, a tensão e a intensidade da corrente, tá? Então, a resistência elétrica ela é dada em ohm, tá? Que é o criador dela, pelo próprio criador, né? O George Ohm, né? E a tensão ela é dada em volts, representado por V, e a intensidade da corrente, como vocês sabem, é dada em ampere, tá? Então, o ohm, ele é representado por esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui representa o ohm, o volts é representado por V e o ampere é representado pelo A maiúsculo, e o ohm é representado por esse símbolo. Ele tem múltiplos e submúltiplos, tá? 1 mega-ohm é igual a 10 elevado a sexta ohm. E 1 micro-ohm é igual a 10 a menos 6 ohm. Então, se você tiver que transformar de mega-ohm para ohm, você multiplica o seu número que você tem em mega-ohm por 10 a sexta. E de micro-ohm para ohm, você multiplica por 10 a menos 6, tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Um resistor de tensão de 80 volts é percorrido por uma corrente de intensidade de 5A, 5 amperes. Calcule a resistência elétrica desse resistor. Então, vamos tirar o dados. A gente tem a tensão, que é 80 volts, a gente tem a corrente, que é 5 amperes. Então, usando a fórmula U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Então, vai ficar U, que é 80, igual a R, que é a resistência que eu quero calcular, vezes a intensidade da corrente, que é 5. Então, vai ficar 5R igual a 80. Então, vai ficar R igual a 80 dividido por 5. R é igual a 16. 16 o quê? Eu tô calculando a resistência. Então, é 16 ohm. Então, com esse símbolozinho aqui. Vamos falar agora da segunda lei de Ohm.
que a gente vai considerar aqui esse fio condutor de comprimento L e cortado por essa seção transversal, chamado de área S, tá? Através da experiência, o homem verificou que a resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de sua seção transversal. Então, o que você vai fazer? Você vai criar a fórmula, no caso ele criou, né? Ele criou a fórmula. Resistência é igual a essa letra aqui que eu chamo de ρ, tá? Que parece um P, mas não é P. É chamado de ρ e ela é a resistividade elétrica do material e ela depende da natureza e da temperatura. Multiplicado pelo comprimento dividido pela área transversal, tá? Então, resistência é igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal, tá? Então, isso aqui não é um P, é um ρ, a gente chama de ρ, tá? E a unidade da resistividade aqui, ó, para a segunda lei de Ohm, ela é dada em ohm por metro, tá? Então, esse comprimento aqui, ele tem que ser em metros, ok? E logo a área também, ela tem que ser em metros por segundo, tá? Ao quadrado. Então, vamos fazer aqui um exemplo. A resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por metro. Então, eu tenho aqui a resistividade, tá? Resistividade, tá? Calcular a resistência de um fio de cobre de 0,5 metros de comprimento. Então, eu tenho o L, que é o comprimento, e 0,85 centímetros de área na seção transversal. Observe que a área, ó, ela está em centímetros, então a gente vai ter que transformar para metros, tá bom? Então, aqui já foi transformado isso para metro, tá? De centímetros para metros. No caso de centímetros para metros, como eu tô trabalhando com unidade de área, eu volto 4 casas, né? Então, fica 0,85 vezes 10 a menos 4, já colocando aqui em notação. Então, colocando na fórmula, R vai ser igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. Resistividade vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 0,5 dividido para 0,85 vezes 10 a menos 4. Resolvendo, a resistividade, no caso, usando a segunda fórmula, né, no caso, segunda lei de Ohm, resistividade vai ser... Resistividade não, corrigindo, tá, gente? A resistência vai ser 10 a menos 4 ohm. Eu só confundi aqui, troquei o nome do ρ, né? Que o ρ, que é a resistividade, pela resistência, tá? A tia fez só uma troca. Só corrigindo aqui, ó, o que é dado em ohm por metros, tá? É a resistividade, que é o ρ, tá? A tia trocou aqui e falou que era a resistência. A resistência ela é dada só em ohm. A resistividade que é dada em ohm por metro, que é o ρ, tá?